Povo, tudo bem com vocês? Quarta-feira, 24 de janeiro, olha o ano correndo aí, gente. 17 horas e nós estamos aqui começando mais um Você na Sua Agenda, episódio número 2 do Você na Sua Agenda. E olha que bacana, especial, que é o mestre Alan Bastos. Vamos esperá-lo para que a gente possa então dividir aqui. Fala, professor. Boa tarde. Fala, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem com você? Como é que tá, professor Ângelo? Ângelo, cada hora eu chamo de um jeito. Que prazer estar contigo. Prazer gigante estar com você e muito obrigado mais uma vez por você ter atendido, né, aceitado o nosso convite de compartilhar um pouquinho mais da sua experiência com a gente aqui no Você na Sua Agenda. Não Alan, tem como olha negar um só, pedido seu, não, Ângelo. Você tá doido? que Isso é uma isso, ordem, cara. que isso, que isso é coisa de amigo. Os amigos são assim, por isso que eu estou tendo um prazer gigante de te receber aqui. Irmão, e olha só, a nossa missão aqui, como eu já conversei com na primeira live, esse é o episódio número 2, mas no episódio número 1 eu já avisei para os nossos amigos aqui presentes que estamos começando o ano do Você na Sua Agenda com esse livro Auto Livre, que é a arte e a ciência de viver mais e melhor, que é a missão do Você na Sua Agenda. É orientar as pessoas da melhor forma possível e nada melhor para orientar do que convidar pessoas que estão estudando bastante, como é o seu caso, como foi o caso da Andressa Semionato e outros colegas que estarão aqui conosco, para que vocês tragam o melhor da informação para que as pessoas façam as mudanças, né, necessárias para aprimorar a sua qualidade de vida. E hoje, como segundo episódio, no primeiro nós falamos, a gente está falando aqui sobre os quatro cavaleiros, né? Que são é assim que o Peter Attia, no Alto Livre, chama esses quatro inimigos da longevidade saudável. No primeiro episódio, nós conversamos com a Andressa Semionato sobre câncer. E hoje vamos conversar com você sobre disfunções metabólicas. Mas para começar, precisamos que você se apresente, meu amigo. Quem é Alan Bastos? Bom, como a gente está aqui tratando da questão educacional, nesse sentido, eu sou um professor que não gosta de estudar, adora aprender. Não, adoro aprender. E aí, para você ter o benefício, você precisa ter um esforço. E o esforço que eu Exato, faço é o esforço de estudar. Se eu disser que eu amo estudar, não é bem isso. Eu amo o que eu aprendo. O que eu gosto é do que eu aprendo. E fico muito envaidecido, sendo bem honesto, bem transparente, de poder compartilhar. Isso, para mim, assim, é uma coisa que eu saio. Eu acho que é normal a gente ter uma autocrítica sem excesso, sem palhaçada. Mas eu sempre saio de uma live assim, cara, pô, aquilo ali eu podia ter explicado melhor. Isso aqui, hoje em dia, eu escuto o normal. que eu falo para poder tentar melhorar, mas a gente, mesmo assim, eu saio sempre muito feliz, Ângelo. Sempre, esse momento aqui é um momento que me joga muita dopamina no meu sistema dopaminérgico aqui, no meu núcleo accumbens. Aqui nessa hora ele fica, ó, a 1.000 por E hora. fica igual foca no circo, é igual o meu, é igual o meu. É por aí. Realmente eu fico muito feliz com esse momento. Espero poder contribuir um pouquinho aí com o pessoal que está te acompanhando. Com certeza vai, Alan. Então, olha só, eu trouxe assim, a primeira pergunta para o nosso aquecimento, depois de conhecer um pouquinho mais de você, é uma pergunta que eu tirei do próprio livro, do Auto Livre, no capítulo, ele abre o capítulo sobre essas disfunções metabólicas, perguntando o seguinte: será que os genes ancestrais são capazes de lidar com a dieta moderna? O que você acha? Olha o Amaury chegando aí, gente. Obrigado, Amaury. Ô, Mauri, é um prazer. Mauri é uma referência enorme na educação física, cara. Até dá um peso aqui para falar, o Ângelo. A live chegou a ficar meio emocionada aqui. Dá uma balançada. Ô, Ângelo, com relação. Esse é um assunto muito complexo, tá? Muito mais do que possa inicialmente parecer, que geralmente ele é super simplificado para dar um entendimento para o público leigo. Então, eu vou te pedir para me interromper se eu começar a me estender demais e complicar demais. Ainda assim, eu vou tentar
simplificar ao máximo. De Por favor. uma maneira muito objetiva, nós podemos, se a gente quiser responder de maneira rápida a essa pergunta, não, os nossos genes não estão preparados para o que ele está sendo exposto no mundo atual, no mundo moderno. Porque os nossos genes não são muito diferentes daqueles que foram formados lá na época dos caçadores-coletores, que é onde tem a maior parte da existência da sobrevivência da nossa espécie. O Homo sapiens sapiens surgiu aí por volta de 200, 400 mil anos atrás, e só mais ou menos 10 mil anos, há mais ou menos 10 mil anos, que a gente mudou para uma sobrevivência de agricultura. Você não é nada na história do nosso corpo. A cabeça do ser humano tem até dificuldade de visualizar esse espaço temporal. E nós perdemos um pouco de uma coisa que é chamada de pressão seletiva, que é um mecanismo muito importante no processo de evolução para poder chegar e Ângelo, muito importante. Aqui eu estou falando muito especificamente do ponto que o Peter Attia trata. E o Peter Attia, ele tem uma característica de ter conseguido um feito colossal de falar de ciência numa linguagem que atende e deixa feliz o público leigo. Realmente ele é uma referência muito grande nesse sentido. E aí eu vou tentar aqui agora de maneira muito simplificada. Bom, por volta ali de 1962, mais ou menos, surgiu uma hipótese que chama a hipótese do gênio acumulador. Que por conta do nosso passado de escassez de alimento, que seria a hipótese de ter tido escassez de alimento, nós teríamos criado uma adaptação no nosso organismo para acumular gordura com facilidade, porque você precisava comer e você não sabia quando teria comida de novo. Então, como você não sabe, como o organismo não sabe quando ele vai ter comida de novo, ele precisa acumular o máximo para, no momento da escassez, ele ter essa reserva. Muito bem, essa é uma hipótese muito simplificada que gerou muitos braços dela. A partir de 1962, autores foram fazendo adaptações a essas hipóteses e ela recebeu uma espécie de contra-argumentação em 2006 que fala que talvez não seja bem assim, que talvez o processo de seleção para um gene parcimonioso, um gene acumulador, ele tenha atingido parte da população, o que explicaria de por que, aparentemente, nos Estados Unidos, que hoje tem mais ou menos 45% da população com obesidade, e pelo menos 88% a 90% da população com sobrepeso, é um número assustador, mas que aparentemente estabilizou. Porque existem alguns seres humanos que são capazes de estando expostos a esse ambiente, ainda assim não sofrerem com o processo das doenças metabólicas, né? Da síndrome metabólica, da obesidade, da diabetes, que são as principais. Então, de uma maneira muito simplificada e até simplória, eu diria, e eu não vou... Há muita maneira de explicar isso, mas eu entraria num aspecto muito técnico aqui da nossa live, eu acho que não atenderia ao propósito. Precisando de alguma explicação mais técnica, você me avisa, porque você tem uma maneira de entender por que não é todo mundo com gene acumulador. Mas há, de fato, um grupo de pessoas muito grande, talvez a maioria da população, que tem uma predisposição a acumular gordura. E não só do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista psicológico, do ponto de vista comportamental. Porque... E aí... Pode falar, pode falar. Essa questão do comportamental é que é mais... É o que a gente consegue, né, como profissionais de educação física ou profissionais da saúde, é nesse comportamental aí que a gente tenta orientar as pessoas para que elas tentem mudar o hábito, né? Que quando você comenta aí, né, quando você confirma que realmente os nossos genes ancestrais, a gente viveu, a nossa ancestralidade precisava correr atrás de comida e quando conseguia, graças a Papai do Céu, a gente fisiologicamente estava pronto para armazenar isso em forma de gordura para liberar energia quando necessário. Agora que a gente não está nessa situação e que a gente vive um mundo de oferta gigante de calorias, em especial açúcar e ultraprocessados, como é que esse mesmo organismo vai lidar com isso de forma saudável? Ele não vai lidar com isso de forma saudável.
Acho que essa é a A resposta mais triste simples. conclusão. É. Perfeito, perfeito. Algumas pessoas, tanto que a ciência hoje começa a estudar, Ângelo, durante muito tempo estudou-se, os pesquisadores estavam muito preocupados e ainda estão, de entender o que, que faz a pessoa ter facilidade para emagrecer ou o que, que trava a pessoa no emagrecimento. Ou seja, numa curva de subida, engordar, descida, emagrecer, a preocupação estava muito na curva de descida. Ah, tem um bloqueio aqui, o que, que é que defende o emagrecimento, o que, que atrapalha o emagrecimento? Mas tão importante quanto estudar o defender o emagrecimento é estudar o defender o acúmulo de gordura. Tem algumas pessoas privilegiadas que têm um organismo que, mesmo comendo ultraprocessado, comendo o açúcar, não engorda tanto. Porque mesmo essas pessoas, o ambiente ele é tão opressor nesse sentido, Anjo, que mesmo essas pessoas, se elas entrarem em exagero, elas são pessoas que conseguem ter aquele corpo mais saradinho com facilidade, comendo qualquer coisa, mas que quando elas param de se cuidar e se assoberbam, posso fazer qualquer coisa, essas mesmas pessoas ainda assim, elas têm um pequeno acúmulo de gordura que não chega a ser um sobrepeso. Algumas delas, algumas que eu conheço, inclusive, eu estou falando muito de uma questão prática, que tá, Anjo? Algumas delas, inclusive, às vezes apresentam um IMC que no cálculo da massa corporal pela estatura ao quadrado, só lembrando pessoal, o MC ele é uma referência do ponto de vista epidemiológico, há muita discussão se ele é a melhor medida ou não, mas ele ainda é uma referência do ponto de vista epidemiológico. Eu acho que não vale aqui na live a gente entrar nesse tipo de discussão. Vamos só adotar a referência e a partir de 25 quilogramas por metro quadrado, então o peso dividido pela estatura em metros ao quadrado, a partir de 25, você é considerado uma pessoa em sobrepeso, ou seja, com excesso de peso. E tem pessoas, essas pessoas, principalmente as que eu conheço que estão nessa característica, elas apresentam um IMC de 25,5, 26, com um percentual de gordura de 10%, de 9%, de 8%, sem ser fisiculturista. Que a exceção normalmente é levada para o lado do fisiculturismo. Isso é uma exceção da exceção da exceção. Mas... Em Não, geral, a mas pessoa que... foi bom você comentar esse assunto, porque não o fato da pessoa não estar em sobrepeso ou não ser obesa, é o que a gente chama de o aparentemente magro, né? O Peter Attia comenta isso aqui. Tem muitas pessoas que estão com o IMC dentro desse padrão aí, abaixo de 25, e ao mesmo tempo tem disfunções metabólicas. Sim. Como é que a gente explica isso? Fala. Porque é como se, além do fato do peso, se você olhar só para a massa corporal, você pode se enganar. Existe uma coisa chamada limiar, a sua capacidade limite de aumentar a gordura e começar a gerar inflamação. E algumas pessoas, isso é pior ainda, que algumas pessoas esse limiar está lá embaixo. Então, às vezes você encontra um cara que é maratonista, que faz aquela alimentação dentro da recomendação bonitinha que todo mundo faz hoje, que eu não sei se a gente vai entrar aqui, na minha visão modesta, é equivocada. E aí essas pessoas apresentam síndrome metabólica. Elas começam a apresentar o problema que está, sim, muitas vezes associado a esse acúmulo de gordura, que o limite dela é muito baixo. Cada pessoa, Ângelo, vai ter um limite diferente de quanto ela pode acumular gordura até começar a dar problema. E aí, ao longo do tempo, isso vai ficando cada vez pior. Por isso que tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em obesidade metabolicamente saudável, que é uma característica que está por volta de 30% das pessoas que estão obesas, elas apresentam essa característica. E as pessoas que apresentam essa característica metade delas tendem, num período de mais ou menos 5 a 10 anos, reverter para não metabolicamente saudável. E quando você olha um corte de obesidade ao longo de 20, 30 anos, ou seja, a pessoa que permanece 20, 30 anos, você tem uma prevalência de insuficiência cardíaca de cerca de 90% nos indivíduos que estão com obesidade. Ou seja, a prevalência de insuficiência cardíaca ela é absurdamente maior nas pessoas que estão com obesidade, quanto maior for o tempo que a pessoa se encontra obesa. Então,
Eu chamo a atenção disso para tomar muito cuidado toda vez que vê um estudo falando que os indivíduos aqui metabolicamente saudáveis e estava tudo bem com eles. Tem que ver o corte, quanto tempo, a partir de quanto foi medido. E quando você faz um corte, só fechar isso, quando você faz um corte na pessoa, você olha ela obesa, você está batendo uma foto, é um retrato daquele momento. Você não está olhando o histórico. E não necessariamente na hora que ela entra no IMC, por exemplo, 30, ela já está desenvolvendo as disfunções metabólicas. E aí, só para o pessoal entender, como eu estudo muito para o lado da obesidade, para falar das questões da doença metabólica que você pediu, das disfunções metabólicas, eu acabo escorregando sempre para a obesidade, que fica mais fácil para mim abordar o assunto, só para poder explicar. Então, esse retrato, quando você bate, a pessoa ainda não desenvolveu. Algumas pessoas vão, lembrando, algumas vão desenvolver mais cedo e outras vão desenvolver mais tarde. Mas no espectro de 20 a 30 anos, as prevalências de doenças nos indivíduos obesos, ela é muito maior do que os indivíduos com peso normal. E as alterações de uma característica uma característica metabolicamente saudável para uma característica metabolicamente não saudável são enormes. Você leva uma pessoa a acreditar que está tudo bem porque ela está nos exames metabolicamente saudável e você está esquecendo que essa pessoa quer viver um bom tempo de vida. O que vai acontecer lá na frente? Talvez você lá na frente esteja encurtando a vida dessa pessoa. Daí a minha crítica a olhar esse assunto com muito cuidado. Entender que existe, de certa forma, uma obesidade metabolicamente saudável. E eu gosto muito de usar o exemplo, ninguém fala que o cara está com câncer metabolicamente saudável. Porque a pessoa pode estar com câncer com a pressão arterial normal, com a sensibilidade à insulina normal, com a hemoglobina glicada normal, com colesterol normal, com todos com a glicemia em jejum normal, que são os fatores que falam da síndrome metabólica. E aí, ela pode estar com isso, mas ela está com câncer. E você pegar uma pessoa... Tem uma última pesquisa que mostra que pessoas metabolicamente saudáveis, obesas e metabolicamente saudáveis, comparadas a pessoas obesas não metabolicamente saudáveis, o perfil da composição muscular é o mesmo. O que significa dizer que elas têm a mesma composição de gordura intramuscular, que é pior quando comparada a uma pessoa de peso normal. Então, muito cuidado, porque um índice está apontando para um lado positivo, mas outro está apontando para um lado negativo. E a gente tem muito caso de obesidade sarcopênica, e a gente já tem hoje muita evidência mostrando que a perda de capacidade funcional de força e de massa muscular são preditores de risco de morte prematura. Ou seja, você tende a viver menos se você tem diminuição da massa muscular, principalmente via sarcopenia, que é o que aponta um caso que é muito comum de acontecer na obesidade. Na hora que a pessoa vai envelhecendo, é muito mais fácil de acontecer isso na pessoa que está obesa, mesmo que ela esteja metabolicamente saudável. Isso, para mim, isso é muito delicado. E aí, então, mestre, você deixou a bola rolando para a nossa terceira pergunta aqui, que é o seguinte: você já começou até a responder por que a obesidade aumenta tanto o risco. A gente fala aqui dos outros cavaleiros, né? Como diz o Peter Attia, ele diz até que as disfunções metabólicas é que dão... ele faz uma classificação assim do mais mortal ao menos mortal. E embora a disfunções metabólicas seja a última na classificação dele, ele começa com doenças cardiovasculares, câncer, doenças neurodegenerativas e as disfunções metabólicas são a última. Mas ele mostra no livro que as disfunções metabólicas elas são como se fosse a porta aberta para as outras três. E aí você falando da obesidade, você já começou a mostrar aí o que a obesidade pode gerar de problema. Por que a obesidade aumenta tanto o risco das pessoas terem doenças crônicas? Sim, vamos lá. Primeiro, ela acarreta, do ponto de vista cardiovascular, de maneira muito simples. Você tem um aumento da massa corporal e aí depois a gente vai ter que ter um adendo para entrar com a questão da atividade física, para fazer uma escadinha empírica aqui que eu gosto de fazer. Eu sempre faço, já fiz em muitas conversas que eu tive sobre isso. Legal. Eu até deixei o exercício por último,
porque até para te perguntar depois, com relação a esse obeso, se esse obeso for ativo, se isso muda a conversa ou não. Mas toca aí, vamos Muda. falar primeiro das doenças crônicas. Isso. Os dados apontam numa direção que muda positivamente, ainda que não salve. A gente faz as comparações aqui, mas é óbvio que o poder da atividade física ele é tão impactante que parece que é melhor, seria melhor, entre aspas aqui, ter um MC de 31 e ser fisicamente ativo do que ter um MC de 24,8 e ser sedentário. Isso. Tamanho da importância da atividade física. Por isso que eu falei da escadinha. Você imagina uma pessoa que vai acumulando peso, ela está sobrecarregando o sistema cardiovascular, gerando uma hipertrofia do coração, que é uma hipertrofia disfuncional, que vai levar à insuficiência cardíaca, por exemplo. Ela está aumentando a gordura, e a gordura, à medida que você vai acumulando gordura, tem uma hora que aquele tecido adiposo não é capaz de acumular, o que gera, você está hipertrofiando as células gordurosas, e a hora que essas células estão no seu limite, diferentemente do músculo, que aparentemente no ser humano até a gente sabe, não há uma hiperplasia, nas células do tecido adiposo há hiperplasia, ou seja, você tem um aumento do número de células adiposas para receber mais gordura. E uma hora que o trecho onde você está crescendo, de tamanho e em número, tem uma hora que um pedacinho do corpo aqui, subcutâneo, não consegue mais acumular. E você começa a ter o acúmulo de gordura ectópica. E essa gordura espremida já começa a produzir citocinas, inflamações, processos inflamatórios, proteína reativa C, por exemplo. E isso começa a gerar disfunções no organismo. Que principalmente quando essa gordura começa, e é o que vai acontecer, a gente vê, né, as pessoas que vão acumulando a barriguinha, a gordura começando a acumular na barriga, a famosa gordura visceral, que o exercício físico é ótimo no primeiro momento para trazer para baixo de maneira muito rápida, faz muita diferença para uma pessoa que está ativa, também a gente pode falar um pouquinho sobre isso. No final, o impacto da dieta ele tende a ser maior, do ponto de vista absoluto, mas do ponto de vista percentual, o exercício tem mais impacto. Pode falar. Desculpa, só faz uma distinção aqui para quem está nos assistindo, porque como eu te falei, né, tem muita gente que não é da nossa área. Qual a diferença entre essa gordura subcutânea e essa gordura visceral, que é essa que já extrapola aí a capacidade da célula de suportar, de fazer a reserva, né, que a gente precisa? Obrigado, Ângela. Você vai me salvar aqui para eu não me empolgar, porque eu vou falando aqui, você vai me cortando e vai ajustando o discurso. Por isso que é bom ter fazer a live com o professor. Bom, Ângela, a subcutânea seria a gordura funcional que você acumula como forma de ter reserva de energia, mas você tem um limite para esse acúmulo de reserva de energia. E a ectópica é aquela que se acumula onde ela não deveria acumular, dentro do músculo, dentro do fígado, nos rins, em volta dos órgãos viscerais. E a gordura do fígado, principalmente, que durante muito tempo foi chamada de doença gordurosa não alcoólica do fígado, que hoje está sendo chamada de esteatose metabólica, resumindo o nome, porque eles mudaram, que faz mais sentido do que chamar de doença gordurosa não alcoólica. Você tem uma esteatose metabólica, ou seja, tem uma doença metabólica no fígado associada à síndrome metabólica, que é efetivamente o que acontece. Essa é a gordura ectópica que vai atrapalhar o funcionamento dos órgãos, levando a uma inflamação e fazendo com que o corpo fique inflamado. Entre outras coisas, isso faz com que todos os cânceres da região visceral, está falando de rim, de fígado, de estômago, o maior preditor, o maior risco de ter câncer é a obesidade. Não é o cigarro, é a obesidade. Então, quando você vai para essa região visceral, a obesidade é o principal fator de risco. Ainda que ela esteja metabolicamente saudável. Daí aquela conversa, aquilo que eu falei lá no início. Isso também é outra coisa que faz a gente pensar um pouquinho, será que vale a pena a pessoa correr esse risco? E aí você é um pouco chato agora, em função de uma aceitação cultural estética, numa sociedade que briga para que o apelo não seja estético. Isso é que é o mais doido na minha cabeça. A briga não tem apelo estético, legal. Aí por causa disso você tem que se sentir bonito quando você está gordo. Pô, mas não é para não ter esse negócio de bonito e feio? Por isso que quando a gente vai falar
da obesidade, esses assuntos eles acabam se misturando. E eu sempre gosto de deixar claro que é importante separar a questão dos idiotas, que são essas pessoas preconceituosas, que são idiotas, que é ótimo quando a gente descobre onde elas estão para a gente poder evitá-las. E a questão da saúde. Eu gosto muito do exemplo do que aconteceu na década de 80 e 90, porque quando a AIDS surgiu, o indivíduo que era portador do vírus, ele sofreu um preconceito muito grande, das pessoas chegaram ao ponto de não apertar nem a mão. E a educação, o esclarecimento, para que as pessoas entendessem que apertar a mão, tratar bem, a pessoa não ia ficar doente, ela caminhou junto com a tentativa de descoberta da cura. Ninguém ficou para a pessoa que estava com AIDS falando assim, olha, fica tranquilo, não tem problema não, aceita a sua AIDS para poder combater o preconceito. Não, combate o preconceito e estuda a solução do problema, que hoje é um problema, inclusive, muito mais bem controlado. Já misturei um monte de coisa. Vou deixar você fazer uma intervenção aí para me ajudar. Não, não, é exatamente esse cuidado que a gente precisa ter, né? A gente não está aqui falando sobre estética, se é bom ou ruim. Inclusive, a gente sabe que a estética também é saúde, uma vez de que ela está relacionada diretamente com a sua autoestima. E aí trabalha no componente psicológico positivamente. Mas aqui não há a questão da obesidade, aqui está sendo levada em consideração o quanto que ela agride metabolicamente o nosso organismo e o expõe a essa questão da inflamação e sendo um preditor, né, de doenças crônicas. Então pode continuar, meu amigo. E aí, uma coisa importante, voltando lá atrás na questão genética, tem uma analogia que eu gosto muito, que a genética, e eu fiz dei uma pequena lanceada nela, fiz uma adaptação. A genética, ela é como se fosse a munição no revólver. E o gatilho é o ambiente. Mas quem aperta o gatilho é o seu comportamento. Então, por mais que tenha a munição no revólver e tenha um gatilho lá pedindo para ser pressionado, que é um ambiente que está te empurrando, aperta o gatilho, quem aperta o gatilho efetivamente é você, através do seu comportamento, através do seu estilo de vida. E o que é interessante é que se você for para a saúde, se você procurar atividade física e a mudança de estilo de vida para se tornar mais saudável, em médio prazo é inevitável que haja uma mudança da sua composição corporal. Veja que eu não estou falando de ficar mais bonito ou ficar mais feio. Estou falando de mudança da composição corporal. E por outro lado, as pessoas que vêm até o personal, para a academia, que vão procurar atividade física, porque querem ficar bonita, invariavelmente, inevitavelmente, quase que inevitavelmente, elas ficam mais saudáveis. Então, eu não tenho problema também com aquele cara, porque eu prefiro a pessoa. Fala assim, não, eu só faço exercício porque eu quero ficar mais bonito. Tá tudo bem para mim. Eu não tenho esse preconceito. Eu não tenho esse problema. Porque essa pessoa vai colher saúde. Mas nós, como profissionais, temos a obrigação educacional de mostrar que, por exemplo, a pessoa que está obesa, que precisa emagrecer, antes de emagrecer, só na mudança de comportamento, antes de ver qualquer alteração na balança, ela já vai começar a ter benefício cardiometabólico. Ela já vai ter o tal benefício metabólico. Então, a obesidade metabolicamente saudável parece andar muito junto da atividade física, aí trazendo um pouquinho daquela tua pergunta lá do início. E eu já meio que respondi. Se eu fosse fazer uma escadinha, Ângela, isso é muito empírico, tá? Isso é muito sutil, tem muito detalhe. É uma super simplificação que eu estou fazendo. Do maior risco de viver menos para a maior chance de viver mais, você tem o obeso, a pessoa com o excesso de gordura, que não faz atividade física, o sedentário, que não faz atividade física, depois a pessoa com excesso de gordura, que faz atividade física, e por fim, a pessoa que não tem excesso de gordura e faz atividade física. Essa pessoa, esse final da escada, é que tem a maior chance de viver mais e com mais qualidade. Quando eu falo maior chance, eu não estou dizendo que está garantido. Existem as fatalidades. Perfeito, perfeito. Bom, então, recentemente, meu amigo, lá no seu podcast, aliás, depois, no final, aqui a gente tem aquele momento jabá, né? Que você vai fazer a divulgação desse trabalho sensacional que você está desenvolvendo. E aí, no podcast que você está lá, você tem recebido o André Leta e você recebeu também o Rolando Cedia,
que é uma referência Pô, para todos nós na fisiologia do exercício há muito tempo, né? Então, nessa conversa de vocês, o Rolando defende que comer menos é mais saudável. E eu tive a oportunidade de ouvi-lo falar sobre isso já ano passado, até quando ele veio. Ele estava no Rio, damos uma sorte danada, e ele foi para aquele QG do Silvinho, né? QG da ciência uhum. que o Silvinho montou lá em Ipanema, e ele fez uma palestra para a gente falando sobre esse assunto. E aí, já que você falou com ele mais recentemente, ele deve ter trazido dados novos, como é que é esse papo de comer? Porque a gente tem várias orientações, né, de alimento, de comer melhor, comer de forma mais saudável. Já teve papo de comer de 3 em 3 horas, comer mais isso, menos aquilo. E aí o Rolando trouxe essa perspectiva e o Peter Attia confirma no Alto Livre que comer menos é mais saudável. Como é que é isso aí, por favor? Bom, e aí você me deixou uma encrenca danada para resumir esse negócio. Vamos lá. Primeiro lugar, cara, assim, você não tem noção da minha felicidade, porque para quem não conhece o Rolando, não perca. O episódio vai ao ar na terceira segunda de fevereiro, às 6 da manhã. Esse episódio está gravado e Sensacional. tem uma programação. Eu fiquei todo emocionado, assim, o início foi até meio difícil para mim, porque quando a pessoa conhecer o Rolando vai entender É, o que aconteceu comigo. Então, assim, apesar de não ser mais um guri, eu perto do Rolando, eu sou um garoto do ponto de vista, eu não estou nem falando só de idade, falando de conhecimento, de bagagem científica, de tudo. O Rolando é uma referência para mim, é uma sumidade. para E, todos pô, nós. recebê-lo no Para todo podcast mundo. foi assim, foi uma aula, cara, imperdível. Imperdível. E aí, falando, Verdade. a gente, essa questão do comer menos, ela tem duas maneiras de abordar, o Anjo. Primeiro, já existe alguma evidência com bastante substância na literatura, que você comer ali talvez em torno de 10, 20%, tem trabalho mostrando que a 30% com macacos resos de deficiência calórica diária, você tem um aumento da expectativa de vida. Quando você faz isso, isso está associado a uma maior propensão a ser mais ativo fisicamente, a ter menos acúmulo de gordura e ter uma qualidade geral do seu organismo biologicamente mais saudável. Se você associa isso a um ambiente, como a gente vê nas blue zones, onde o nível de estresse é lá no pé, aí a chance da pessoa viver mais aumenta exponencialmente. Tem que tomar cuidado, inclusive, com essas comparações, porque existem muitos fatores. E quando a gente olha a nossa vida, onde a gente vive, com abordagem ecológica, a gente está olhando um sistema muito complexo e tenta isolar um fator que é uma propriedade daquele sistema. Então a gente consegue estudar a propriedade do sistema, mas não consegue efetivamente estudar o funcionamento do sistema como todo de maneira a prever de fato o que pode acontecer com o indivíduo, porque são muitas coisas que podem interferir. E aí, primeiro tem um pouco dessa direção de simplesmente comer menos. Mas tem uma outra questão que, que o comer menos do Rolando, que é muito perto, muito alinhado, praticamente o mesmo comer menos que é o meu, que é o comer menos vezes também. A gente come menos vezes ao longo do dia. Para o pessoal entender, por conta de rotinas, varia muito. De ontem para hoje, do meu almoço de ontem para o meu treino de hoje em jejum, foram 26 horas. Isso não é uma coisa que eu programei e falei assim, vou fazer 26 horas de jejum. Isso é absolutamente normal. 16, 17, 18, 20, 24, às vezes é 26. Fica variando em função da rotina que eu acabei de um dia e vou ter para o outro. E a gente faz um tipo de alimentação que efetivamente leva a uma maior saciedade. E acaba fazendo com que a gente coma menos. Então, não é que a gente pensa em comer menos, a gente come menos vezes. E quando eu estou falando a gente, porque na minha conversa com o Rolando, a gente acabou descobrindo que a gente faz uma coisa muito parecida. Com a diferença que ele é mais cartesiano que eu, porque ele não bebe. É, E eu não abro mão da minha cervejinha no final de semana. a Bom, hidratação tem que acontecer. e aí é o equilíbrio, porque talvez se eu não tivesse isso, eu ficasse um pouco mais ansioso, eu não ficasse tão feliz, faltasse alguma coisa, e não é só aquela história. Não adianta você olhar o sistema através de uma única propriedade dele. Por isso que talvez uma coisa que pode ser nociva, no conjunto da obra, ela passe a ser menos nociva por causa de outros fatores, entre eles estresse, depressão, ansiedade, a questão psicológica, a questão psicossocial também.
Aí tem toda a questão da relação entre os humanos. Então, pelo estilo de vida que nós adotamos, a gente acaba por comer menos vezes e acaba comendo menos calorias. Para ser muito prático, o que isso acontece? Porque a gente faz um aporte proteico muito alto. Um aporte proteico muito alto gera uma saciedade muito alta. Então, hoje eu almocei às 2 da tarde, vou terminar a live com você, vou tomar meu banho, vou dormir e eu não como mais nada e foi minha única refeição. Então, no dia de hoje, eu vou ter feito apenas uma refeição. E o máximo que eu faço são 2 refeições por dia. Em geral, eu tento fazer 2, porque é mais confortável. Se eu pensar na quantidade de proteína, porque a única coisa que eu passei um tempo calculando e hoje eu sei é o meu aporte proteico. Então, quando eu boto a comida para mim, eu estou olhando para a proteína. Tem ali minha saladinha, tem minhas folhinhas, eventualmente tem pode ter algum tipo de carboidrato, muito pouco, e aí se dá outro bafafá danado, né? Porque a gente tem uma corrente para denegrir, para meio que jogar a dieta low carb para um canto marginal, e aí tira mais uma estratégia das pessoas. Eu não sou defensor de fazer a dieta low carb, eu sou defensor de que ela seja vista como mais uma estratégia para quem quiser adotar. E não precisa ter medo. Se a gente tiver uma outra oportunidade, a gente entra um pouquinho mais em detalhe sobre isso, ou até sugiro você, numa outra rodada de lives, você chamar uma nutricionista que possa falar melhor que isso do que eu. Então, essa estratégia, que é comportamental, do comportamento alimentar nosso, que tem um aporte proteico muito alto, leva espontaneamente a um déficit calórico diário, ou até um ajuste, uma diminuição do acúmulo de gordura. Então, efetivamente, a gente acaba comendo menos, e isso acaba sendo isso é saudável. E aí, pô, mas aí, vocês comem carne? Comemos carne. Pô, mas carne não é prejudicial à saúde? Calma, pessoal, que não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que a gente não vai avaliar isso hoje, só para deixar uma pontada de curiosidade na galera, para ir lá acompanhar o nosso podcast, mas não é por bem favor, assim. vale a pena. E eu lembro que que até o Rolando, quando ele falou isso, que havia dias na vida dele que ele só almoçava, mas ele falou, gente, vocês têm que me ver almoçando. Eu sou igual um dragão, eu saio comendo tudo que é proteína que tem na minha frente. É isso. E ele até brincou no final da live, no final da palestra, ele falou assim, bom, gente, agora vamos lá para a churrascaria que eu tenho que botar minha proteína em dia. E assim, e aí ficou. E aí o que eu queria conversar, foi bom você trazer isso para a gente, pelo seguinte, porque o que acontece? Muita gente, né, as pessoas, de um modo geral, elas ficam buscando, puxa, eu quero fazer isso, porque tem aquela pessoa que não muda de jeito nenhum, professora Thaís, aliás, gente, só aproveitando esse intervalinho aqui, obrigado, Thaís Soares, obrigado, Henrique Baumgarten, que está por aí também, o Mestre Amauri, já falei, Mônica Carvalho, tem um timaço de professores aqui e de colegas, muito obrigado por vocês estarem por aqui. E aí, Alan, as pessoas falam, fulano falou que comer de 3 em 3 horas é bom, então eu vou começar a fazer isso amanhã. O Alan falou, caraca, conversando com o Ângelo, que o negócio é comer uma vez só. A partir de amanhã eu começo a comer uma vez só. Então, como é que... E a gente percebe, você fez um exemplo aí próprio, né, bem particular, de que você não faz a mesma dieta do Rolando, porque vocês são pessoas diferentes, que vivem em lugares diferentes, têm características diferentes, tem coisas que você não abre mão porque te dão prazer, e isso faz parte do nosso... quando a gente fala em bem-estar, né, ele é multifatorial, então isso tem que ser levado em consideração também. E aí, então, qual alerta que você pode dar? Que, aliás, é uma coisa até que a gente, nesse sentido de como é que não tem nada, você comentou e eu queria deixar isso claro, não tem nada ideal, né? Faz isso porque assim vai ser melhor. Então, come de 3 em 3 horas, só come dieta, vegana, ou só come a dieta mediterrânea. O Peter Attia é muito enfático nisso, que
não existe uma receita de bolo para ninguém, porque somos fisiologicamente diferentes. O que você pode fortalecer nesse sentido? E aí tem uma fala sua que já me levanta a bola. Assim, o Alan, isso acontece, né? O Alan falou para comer uma vez só por dia. Não falei isso não. É, Eu como de uma a isso, duas vezes por dia porque isso funciona para mim. Para quem é professor isso, que está nos assistindo, a coisa talvez das mais importantes que a gente aprenda ainda na faculdade é o princípio da individualidade biológica. Então, qual é a perfeito. estratégia funciona e para que pessoa? O meu problema, a minha crítica em geral é, num mundo que o combate à obesidade tem fracassado tanto, em vez da gente buscar mais estratégias, a gente está procurando achar bruxas e querer, está me fugindo a palavra, ser detrator de algumas estratégias, né? Usar uma em detrimento das outras. Não, se você se dá bem com a vegana, então você tem que continuar vegana. Se você Perfeito. quer ver uma coisa, Ângelo, muito importante, se uma pessoa acordar todo dia, tomar o café da manhã típico brasileiro, que tem lá um pãozinho com manteiga, só vou dar uma porradinha aqui, que não seja margarina, pelo amor de Deus. Aí o cara come lá um pãozinho com manteiga e o café, de preferência sem açúcar, tá, galera? Porque tirar o Show. açúcar processado. Eu nem entrei no detalhe disso, porque isso. Aí eu já faço um jabá rapidinho. Dentro da assinatura da Movement, o segundo eu começo, que é a assinatura de obesidade, emagrecimento e estilo de vida. Tem uma aula toda explicando essa parte, por que, que aumenta a saciedade, por que, que diminui, por que, que aumenta o consumo. Tem um módulo só de apetite, Ângelo, tratando Pô, desse assunto. bacana. Que aí lá tem todos os Perfeito. detalhes. E aí, onde é que eu estava? Me perdi. Fui fazer Aí o jabá, me perdi. você foi, antes do jabá, você estava Brasileiro. falando do o Brasileiro. café da manhã brasileiro, café preto, sem açúcar e o pãozinho com manteiga. Sem Pãozinho com miolo também, manteiga. sem miolo. Não, deixa lá o miolo, chega no almoço. Comeu ali um, dois pãezinhos, chega no almoço, come arroz, feijão, a proteína e a salada, e janta arroz, feijão, proteína e a salada. Dificilmente essa pessoa vai ser obesa. Uma dieta que tem carboidrato, que tem proteína, que tem verdura, que tem gordura, que tem um carboidrato refinado, que é o pão. De preferência, claro, a gente recomendaria um pão de grão integral, embora do ponto de vista de absorção, de sinalização, acabe sendo muito parecido com pão branco, que a sinalização para a insulina, daqui a pouco acho que a gente vai falar alguma coisa de exercício, eu vou poder discorrer um pouquinho mais sobre isso rapidamente. Mas você vê, apesar de eu falar o que eu falo, de eu fazer a dieta que eu faço, e eu tenho uma preocupação aí, pessoal, eu tenho uma preocupação muito grande, que eu estou começando a envelhecer, e a massa muscular que eu conquistei até hoje é muito importante que eu mantenha. E o treinamento de força associado, que a gente chama de treinamento neuromuscular, talvez. Eu tenho muito problema hoje com esses nomes, mas também não vou entrar nessa seara aqui. O treinamento que vai fazer você ganhar e manter a massa muscular associado a uma dieta com um aporte proteico decente é imprescindível dentro do meu entendimento, da minha interpretação da literatura e do mundo real. É imprescindível para essa manutenção da massa muscular que eu tendo a perder e que eu quero frear no meu processo de envelhecimento e que pode atrapalhar a minha qualidade de vida e o meu tempo de vida. Então, são escolhas que a gente faz baseado naquilo que entra, que é melhor para você. Mas, mais uma vez, uma dieta tradicional brasileira, quando os brasileiros comiam só assim, com 3 refeições por dia, os níveis de obesidade eram lá embaixo. Ah, não só por isso? Claro que não é só por isso. Lembra que eu falei que estamos num sistema complexo e a gente acaba falando das propriedades desse sistema e não pode assumir uma propriedade como uma verdade que serve como elemento explicador e causador de tudo o que acontece. Não é assim que funciona para nada no ser humano, muito menos para a obesidade. Perfeito. O Outlive faz essa análise sistêmica. Isso é muito importante a gente ter essa noção, que não é um fator, é um conjunto de fatores. E aí chegamos no ponto onde a gente, como profissional de educação física, pode contribuir mais para essas discussões, que é como o exercício físico contribui para colocar, eu vou usar uma outra expressão do Outlive, que ele chama de casa metabólica, nesse corpinho, como é que o exercício físico contribui para colocar a nossa casa metabólica em ordem? Alan?
essa é a parte que é mais legal de falar, Ângelo. Pô, isso é muito legal. Deixa eu voltar um pouquinho lá, que a gente começou falando um pouquinho de evolução biológica, né, de evolução genética lá. E como é que as espécies surgem? Elas surgem num ambiente onde aquela que está melhor adaptada àquele ambiente é que consegue sobreviver. Para sobreviver, ela precisa se alimentar e ela precisa se reproduzir. São duas coisas essenciais sem as quais você não tem perpetuação da espécie. Naquele ambiente, quem é que vive? Quem consegue melhor captar seus recursos? Então você imagina, por exemplo, um grupo de leões, de leoas lá com seu leão, aquele reino lá daquele leão, ele está naquele lugar e ele está ali na selva procurando comida. Uma vez que ele está alimentado, que todo bando está alimentado e que eles estão sem fome, pode passar um bicho na frente dele que o bicho vai passar tranquilo, que aquela hora ele não vai pegar, porque ele está, aquele sistema naquele momento está repleto de energia. Isso é o ecossistema, os animais, eu usei o leão, tá, o ser humano está incluído nisso, lá no surgimento dos sapiens, as hienas, os búfalos e todos os animais, todo mundo, né? A flor que tem um cheiro melhor, que atrai o inseto, que tem o pólen mais doce, tudo isso para captar recursos. A gente precisa olhar para o corpo humano internamente como um ecossistema próprio, onde as células são esses animais em busca de recursos. E quem vai captar mais recursos? Aquele que tem vantagem metabólica, vantagem de captação. E de uma maneira muito mecanicista, e saindo de uma abordagem teleológica, isso seria muito mais complicado para explicar, porque você tem duas abordagens. A abordagem dos 7 points, dos settling points, que são o corpo tem uma programação, esquecendo um pouco isso e olhando para o corpo como um ecossistema. O tecido adiposo é um tecido, está lá pequenininho na pessoa mais magra, com a capacidade de absorção de energia absurda. E ele vai inchando, ele vai inchando, ele vai inchando, e quando ele fica lá, com o exemplo que eu dei do leão, quando o leão fica repleto, ele não come mais. E aí o que no caso do tecido adiposo é como se esse grupo de leões já procriassem rapidamente um novo reino, que vai consumir o que está passando. Então a célula adiposa, ela tem uma vantagem enorme de captação. Claro, ela não está ali, ela não tem um cérebro pensando, a gordura está vindo, eu vou pegar. Isso tem uma relação metabólica muito importante com o hormônio conhecido de todos, que é a insulina. A gente tem que olhar, não dá para não olhar para a insulina. Eu estou falando com você agora e já estou olhando para a hora aqui. Então, vamos lá. A gente tem uma competição por recurso. Como é que eu faço se eu tenho uma insulina sendo liberada em excesso, e essa insulina ela é um hormônio hipertrófico, é um hormônio anabólico, que vai provocar a hipertrofia das células musculares, mas também das células de gordura. E ela está em excesso no corpo, ela direciona o armazenamento de toda a energia que você consome para o acúmulo de gordura. Quando você faz atividade física, o que você está fazendo? Você está aumentando a vantagem competitiva das células musculares para captar esse recurso. Durante a atividade física, você inibe a liberação de insulina, aumenta a liberação de GH, você faz com que a energia que está circulando, por isso inclusive que você aumenta, a glicemia tende a subir durante o treinamento para dar esse aporte. Se você tivesse insulina, você ia ter muita energia sendo jogada para a célula, você tem que ser essa regulação de baixa de insulina e aumento da energia disponível para entrar no músculo. O músculo, ele se tornou capaz de captar, de sequestrar essa energia que você está disponibilizando, fazendo com que a fome que você tem seja um sinal real e direcionando a energia para onde ela tem que ser direcionada, que é para a utilização, para a metabolização. Se você não faz, olha só o que acontece quando você não faz atividade física. Quando você imagina uma pessoa ativa que se torna inativa, ela diminui o gasto energético total dela, ok? Parou de estar gastando menos caloria, mas ela não diminui concomitantemente, principalmente no primeiro momento, o consumo calórico na mesma proporção, olhando o consumo de maneira espontânea. Além de não diminuir o consumo calórico na mesma proporção, essa comida que está entrando,
ela está disponível para as células de gordura e não mais disponível para as células musculares, porque elas não estão ativas. Essa inatividade e inutilização das células musculares leva a uma diminuição da sensibilidade à insulina no tecido muscular. Isso também vai ser gerado lá no fígado e em células sensório-motoras no cérebro, fazendo com que o cérebro e o fígado sejam menos sensíveis à insulina, que nesse local ela também tem um papel de saciedade. Então você sente mais fome, você come mais e o que você come vai ser capturado para a célula de gordura. Maior acúmulo de gordura, a gente já falou, maior chance de inflamação, maior chance de desenvolvimento de disfunções metabólicas. Olha como é que o exercício físico funciona. Veja que eu não falei de gasto calórico, eu falei de relação metabólica. Como que ele faz com que as suas células se tornem competitivas e peguem o recurso que está sendo disponibilizado e utilizem como ele tem que ser utilizado, em forma de energia. Eita, nós. Então, Alan, para a gente fechar aqui a nossa conversa, que foi, a gente eu podia conversar com você aqui uma eternidade, porque dizem que papo bom acaba rápido, mas é por causa disso, por conta dessa troca tão rica. Fala para mim aí, baseado em toda essa aula que você nos deu hoje, se alguém que colocou lá na sua lista de promessas para 2024 vencer a obesidade, o que você orienta essa pessoa para os primeiros passos? Beleza. Só lembrando, Ângelo, que eu dei essa explicação que ela é um pouco complicada, que eu tentei simplificar bastante, mas eu acho que ainda assim talvez tenha ficado um pouco complicado. Tem mais coisa aí, eu resumi bastante. Vamos agora, assim, eu até fiz uma anotação aqui, Por favor. que é uma lista de coisas que eu considero, eu acho que eu vou até fazer um post disso. A primeira coisa importante é a pessoa, ela, individualmente, tomar a decisão que ela quer. Por quê? Porque hoje você vai ter, de uma certa forma, todo um cenário contra você. O ambiente está contra você. E muitas vezes tem pessoas que te amam que estão contra você. Eu tenho um exemplo muito bom, que é um amigo que eu amo e que é um aluno que se tornou amigo, e toda vez que acaba a nossa aula, ele me convida para tomar uma cachaçinha. Esse é um cara que nunca vai me deixar parar de beber. Então, quando eu falo contra, eu não estou dizendo que a pessoa está querendo te ferrar. Tem toda uma questão social que envolve aí, não é? Estou falando de pessoas ruins. Estou falando do ambiente que é propício, a maneira como a gente é criado, né? O encontro social é recheado de comida, de bebida. E também vão ter as pessoas que vão ficar, você não vai conseguir, palhaçada, para com isso. Tem os maldosos também. Então, a decisão pessoal é muito importante. Muito bom. E, assim, exatamente, porque eu acredito muito, baseado em tudo que a gente está estudando, que você tem que querer muito. Você é quase que lutar contra a maré, porque toda a evolução tecnológica, com as suas facilidades, toda essa oferta de comida de açúcar e ultraprocessados, um ambiente que nos estimula a ser sedentários, hoje você tem que querer muito ter um estilo de vida ativo. Concordo plenamente. Beleza, pode continuar aí na sua lista. Começou então, bem. Você tomou a decisão, o ambiente vai estar contra você. Mas, quando você está querendo fazer um projeto de trabalho, querendo estudar um negócio novo, fazer uma faculdade, mesmo que as pessoas digam para você que não vai, quando você fala assim, não, eu vou vencer os negativos, eu vou vencer a maré contra. Quando você vai para a obesidade, o discurso muda um pouco. Não deveria, porque só está mudando de domínio. O raciocínio é o mesmo. Você também pode vencer, você também pode ir contra essa maré. E não vai ser fácil. Principalmente se você já está obeso, vai ser mais difícil. Você tem vários sistemas que estão alterados, entre eles o sistema de recompensa, o sistema de saciação, de saciedade, está tudo alterado. Você vai ter um trabalho, mas você consegue se recuperar. Dito isso, você precisa traçar uma estratégia que ela seja semelhante à estratégia que levou a ganhar o peso, Ângelo. E como é que a pessoa ganha peso? Ela não fala assim, resolvi que a partir de hoje eu vou engordar. Ela não faz isso. Ela começa a comer e, de maneira espontânea, ela entra em superávit energético
e ela vai engordando e vai comendo mais, e ela engordando e comendo, comendo, engordando, engordando, comendo. Isso também é outra discussão, que não vai dar para a gente entrar aqui. Na hora de emagrecer, ela quer emagrecer controlando a ingesta. Então, você precisa que essa ingesta seja, por exemplo, na estratégia que eu e o Rolando utilizamos, o déficit ele é espontâneo. A gente come até passar, até a fome passar, a gente não fica com fome. Cada vez mais a gente está acostumado, a comida deixa de ser um problema na nossa vida. Eu hoje não belisco nada, não preciso passar na geladeira, comer um queijinho, caramba, estou com fome, não vai dar tempo de almoçar, vou comer um pedaço de queijo. Não tem essa necessidade. Você se sacia melhor e fica mais tempo saciado e gera o déficit energético de forma espontânea. Então isso tem que ser feito de forma espontânea. Para isso acontecer, talvez precise da ajuda do nutricionista e vai ser necessário. Algumas estratégias são fundamentais, Ana. Primeiro, uma coisa, você não vai conseguir mudar o ambiente que te cerca, mas você consegue mudar o microambiente que te cerca. Você consegue ter controle sobre a sua casa. Se possível, o local que você trabalha é melhor ainda, mas pelo menos na sua casa. Como é que você controla o microambiente da sua casa? Não tendo à disposição, no seu armário, na sua geladeira, as comidas que você sabe fazem mal. E você já começou a live falando sobre isso. Só de cortar ultraprocessado e açúcar adicionado, você já vai estar dando um grande passo nessa direção. Ultraprocessado, isso dá uma discussão um pouquinho maior. Também está explicado lá na assinatura, lá no módulo de apetite. Numa outra conversa a gente fala mais sobre isso. Mas em linhas gerais, de maneira genérica, cortar os ultraprocessados, em sua grande maioria, e o açúcar adicionado. E quando eu falo açúcar adicionado, é açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar orgânico. Não tem açúcar mascavo, é tudo açúcar, gente. Açúcar, é verdade. Bem tudo lembrado. Açúcar. Corta tudo. Um negócio que, para mim, ajuda muito, e tem um pequeno probleminha para as pessoas que fazem as compras de casa, que é fazer compra online. Não fazer compra com fome, que é uma dica antiga, que é uma recomendação antiga, que é uma coisa que chega a ser óbvia. E hoje eu diria fazer o máximo possível online, porque você não se expõe às prateleiras. Você decide o que você quer comprar, entra lá, digita lá no buscador, coloca na cestinha e compra só aquilo. E aí, Alan, mas eu preciso comprar as verduras frescas. Ok, vê se vai na feira, faz isso na feira e faz alimentado. São pequenas bobeiras. Entender que alimentação é uma intervenção mais negativa do que positiva. E a gente deveria olhar a atividade física pela via do comportamento sedentário também como uma via negativa. O que significa dizer? Tirar tudo que é ruim da sua alimentação é mais importante antes do que você vai incluir. Então, é uma estratégia negativa. Do ponto de vista da atividade física, tirar o máximo de comportamento sedentário. Ficar o menos tempo sentado possível, ficar o menos tempo parado possível. Então, se você resolve tirar o comportamento sedentário, obrigatoriamente você tem que se mexer. Se você tira o que é ruim, você vai ter que colocar alguma coisa. E por que eu estou falando tirar o que é ruim? Porque não adianta você... É importante, ajuda se você botar as verduras, se você botar os vegetais, se você botar proteína de qualidade, ajuda. Mas se você fizer isso e não tirar as porcarias, não vai resolver, provavelmente não vai resolver. Então, olhar essas estratégias como vou dizer aqui como uma via negativa. Isso é muito importante. Estou seguindo aqui na lista, fazer atividade física. Em todas essas dimensões, faz o que você gosta, você dá prioridade, mas não deixa de fazer as outras coisas. Você precisa ter um condicionamento físico de todas as suas dimensões físicas, um bom condicionamento cardiovascular, uma boa capacidade de desenvolver força. Tudo isso é muito importante e não se preocupe com o gasto calórico. Embora você possa querer olhar para isso no início e calcular, talvez ajude um pouquinho no início, mas isso não é um fator preponderante. Porque se você acrescenta atividade física, melhora o condicionamento físico, tira as porcarias que você está comendo, automaticamente acrescenta as coisas boas. Automaticamente isso vai ajudar você a dormir melhor. Você consegue diminuir o seu estresse. Você consegue mudar o seu estilo de vida como um todo. A resposta natural é o emagrecimento, no ponto de vista da obesidade, e a remissão das doenças metabólicas. Como, por exemplo, a diabetes tipo 2, que você não consegue curar, com a obesidade você não consegue curar, mas você consegue provocar a remissão, que é uma resposta natural. Então, quando a gente fala de atividade física,
A gente tem a atividade física que a gente chama de exercício físico, né, mais sistematizada, mas também é muito importante você aumentar o nível de atividade física não sistematizada, atividade física espontânea. Andar mais, subir mais escada, ficar menos tempo sentado, como eu falei. E quanto de atividade física nesse sentido a leve eu devo fazer? Quanto você conseguir. Se não tem um limite, nós temos evidências mostrando que algo em torno de 6 horas por dia de atividade física, leve, levíssima, caminhadinha ali, 3, 2, 3, 4 quilômetros por hora, aumenta a expectativa de vida. 6 horas de atividade física por dia. E e para terminar, uma polemiquinha boa, que tem alguns dados apontando essa direção. A partir do momento que você consegue controlar a sua ansiedade, se pese todo dia. Porque quando você olha para a balança, isso muda a sua decisão do que você vai fazer. Acorda, vai pesar, dorme, vai pesar. Isso ajuda a mudar a decisão. Ângelo, tem dados mostrando que existem algumas intervenções que essa estratégia de se pesar todo dia, às vezes funciona melhor do que algumas estratégias alimentares. Porque ela, por si só, ela já traz a rebote todo o restante. Porque a pessoa olha e fala assim, cara, não posso, eu tenho que diminuir o que está aqui, eu não posso aumentar. Então, aquele almoço que ela ia, aquele negócio que ela ia comer, ajuda na tomada de decisão. Mas aí, Alan, ela não vai ficar estressada, nem aumentar a ansiedade, não, e complicar o trabalho? Daí a gente vai voltar para o assunto da individualidade biológica. Isso. Por isso que essa recomendação é polêmica. Vai funcionar com algumas pessoas e outras não. Perfeito. Aí outras não. O que eu estou dizendo é, a partir do momento que você... Se você não tem problema com isso, faz a partir do primeiro dia. Se isso for um problema para você, você interrompe e você espera o momento que você acha assim, agora eu consigo começar a controlar. Mas o que eu posso dizer é que ajuda demais se você conseguir controlar essa ansiedade de lidar com a balança diariamente, porque tudo que a gente controla, a gente usa melhor. Essa é a conta bancária, por exemplo. Por isso que assim, até os vestíveis, né, essas possibilidades que a gente, como pedômetro, verificar a frequência cardíaca, contar o número de passos, aquilo que pode ser medido é melhor administrado, né? Vem do pessoal da gestão isso. Então, realmente é um dado, é um número, né? E contra número, contra fato, não há argumentos, né? Então, você vê aquilo e realmente mexe com a sua decisão. Perfeito. E, amigão, a balança, a balança por si só, sozinha, o peso da massa corporal total, ele é um número limitado. É assim. A gente está falando da vida real, pessoal. No mundo ideal, no individual, para o professor, para você que está com o seu professor, você pode fazer análise da composição corporal, você pode ir nutricionista, você vai fazer a aula de personal, tudo isso é maravilhoso. Mas no mundo real, nas limitações que algumas pessoas vão ter, só de olhar ali o dia a dia da massa corporal total, mesmo com a sua alimentação, já vai ajudar bastante. Verdade. E agora chegou o momento jabá. Onde é que a gente encontra a Alan e o timaço que você tem aí com você na... Segundo eu começo, adorei esse nome, perfeito. O nome é muito legal, né? E o segundo a gente está falando. Exatamente, todo voltado para a mudança de comportamento, estilo de vida e emagrecimento. A gente tem 2 canais, o canal que é o canal público, que é o canal da Movement, no YouTube, nas plataformas de podcast, que tem conteúdo toda semana. São 4 podcasts por mês e 4 vídeos por mês. Então, toda semana nós lançamos 2 vídeos lá. Fora os shorts, né? Eu não estou contando os cortes pequenininhos. Lá você encontra, a gente está botando os podcasts. Começamos um trabalho novo, no segundo eu começo. Estamos trazendo convidados, entre eles o André Leta. O episódio está no ar neste momento. Está espetacular, está imperdível. André Leta falando de treinamento de força e emagrecimento. O próximo episódio do segundo eu começo é diabetes e atividade física, com a Daniela Fussiegger, que é a parte 2, nós já fizemos a parte 1. Depois desse episódio nós temos o Rolando Sérgio. E aí mais na frente nós vamos ter Rafael Tavares, Pablo Santurbano falando para a gente de incompatibilidade. Tem um papo meu com o Pedro Will falando de estilo de vida, falando da chegada dele no segundo eu começo. E essa é a plataforma que está lá liberada para todo mundo assistir. E nós temos a assinatura, que é uma assinatura mensal de educação continuada para profissionais de saúde, que é o segundo eu começo, que tem todo o conteúdo para o entendimento da obesidade, para o entendimento do comportamento ativo,
para o entendimento para como entender essas doenças e como lidar com elas. E eu e o Pedro Ivo estamos estudando nesse momento em fazer um spin-off do Segundo Eu Começo para o público leigo. Em breve vai ter alguma novidade nesse sentido. É isso. Esses dois canais. Mestre Alain Bastos, muito obrigado pela oportunidade que você está nos dando. Foi um prazer gigante conversar com você e, com certeza, meu amigo, eu vou acioná-lo mais vezes para a gente falar de outras coisas aqui, de outros assuntos relacionados com o bem-estar. Obrigado, Ângelo. Cara, assim, prazer estar contigo. Seu meu professor na faculdade, uma referência para mim. Isso realmente aqui isso é uma realização de um aluno. Tá, hoje poder dividir com você, estar dividindo com você uma telinha aqui, batendo esse papo especial. Muito, muito, muito obrigado. Foi uma honra. Que isso, a honra foi toda nossa, meu irmão. Prazer e parabenzaço por todo esse trabalho que você está desenvolvendo. Um abração do Pedro Ivo, seu parceiro lá de Fortes Emoções. E, ó, gente, eu vou deixar gravado aqui no @prof.angelodias e vou fazer uma collab com o Alain Bastos, então vai estar no Instagram dele também, salvo essa live, tá bom? Forte abraço para todos, obrigado, Mauri, muito bom para ter você aqui, todos os colegas que estiveram aqui, abraço para todos e todas. Valeu, gente!